Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo canto ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo canto ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo canto ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de se vos buscar
Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pede, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos para mais um culto de adoração ao nosso Deus e que nós possamos adorar Ele com alegria, com bastante fervor nessa manhã. Isaías capítulo 25, no versículo 1, aqui Isaías faz uma expressão de louvor. Essa passagem aqui, esse capítulo é um cântico, e no versículo 1 ele diz o seguinte: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Nós vimos também no Salmo 103, a partir do versículo 1, o salmista aqui, ele diz algo que nós podemos trazer para este momento da nossa adoração, neste momento e neste instante. No versículo de 1 a 5, o texto nos diz o seguinte: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Que o Senhor nosso Deus, Ele possa ser o motivo da minha e da sua adoração neste momento. Que nós possamos adorar ao nosso Deus neste momento, com os nossos louvores, com este entendimento. Eu vou adorar a Ele porque tudo isso Ele fez por nós. Ele me curou as minhas enfermidades, os meus pecados. Ele resgatou a nossa vida da sepultura. E mais ainda, Ele nos coroa de bondade e compaixão e enche de bens a minha e a sua existência, de modo que a nossa juventude se renove como a águia. Que Deus possa nos abençoar neste momento e vamos ter uma oração para nós iniciarmos o nosso período de louvor. Pai, nós chegamos diante do Senhor e queremos Te agradecer pela nossa vida, pela salvação que temos em Cristo Jesus e pelo Senhor Deus, ter nos abençoado de tal maneira que nos sentimos renovados pela Sua presença, pela presença do Seu Espírito em nossa vida. Que neste momento nós possamos expressar toda a nossa gratidão ao Senhor, e nós queremos fazer isto agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Existe além do céu anil um Deus oculto do meu ver. Criou o céu de estrelas mil, o mundo fez com seu poder. Sim, há um Deus que vivo é, nele vivemos e temos fé do pó, meu Deus. Do pó, meu Deus, homem criou, Ele é meu Deus, o grande eu sou, aquele Deus que
humanidade seu Filho deu. A graça então nos perdoou, teremos vida lá no céu. Sim, há um Deus que vivo é, nele vivemos e temos fé. Do pó, meu Deus, homem criou, Ele é meu Deus, o grande eu sou. Não há um Deus, alguém me diz, não passa de superstição, mas crendo nele sou feliz, em tudo vejo a sua mão. Sim, há um Deus que vivo é, nele vivemos e temos fé. do pó, meu Deus, Do pó, meu Deus, homem criou, Ele é meu Deus, o grande eu sou. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem paz e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem paz e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto, não volto não. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me
revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro. Me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, ó, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada irmão aqui presente nesse domingo. Temos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. É algo realmente muito especial para nós cristãos que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e através dele, que foi um plano perfeito de Deus, de um Deus que é perfeito, que é um Deus, irmãos, que não tem como ser melhorado. É um Deus que já é perfeito. Não tem como Deus melhorar aquilo que ele faz. Ele já faz tudo de uma forma perfeita. E se Jesus Cristo colocou para nós que a ceia do Senhor, que nós como cristãos fazemos todos os domingos, como hoje,
realmente nós estamos cumprindo a vontade dele. Estamos fazendo aquilo que é perfeito. Há 2000 anos praticamente que nós estamos praticando a ceia do Senhor, lembrando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E nós lembramos sempre o significado do pão, que é o corpo de Cristo Jesus, dado por nós, para que nós pudéssemos ter essa vitória em Jesus Cristo, e o vinho, que significa o sangue de Cristo Jesus, que é o que faz com que a nossa nova aliança com Deus seja possível. Porque se não fosse através do sangue derramado de Cristo na cruz, não seria possível limpar os nossos pecados. Em Hebreus fala muito bem isso. Trata muito bem que os sangues de bodes, touros que eram sacrificados no templo, lá no Santíssimo Lugar, não era o suficiente para limpar os nossos pecados. Por quê? Porque a aliança que viria através de Cristo Jesus, essa sim, era uma aliança perfeita. E nós estamos nesse domingo tendo essa oportunidade de lembrarmos desse plano de salvação de Cristo Jesus. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, e Ele quer que cada um de nós estejamos sempre com Ele. E sabia que se não fosse através de Jesus Cristo, nós não poderíamos ter essa ascensão. Então vamos pensar o seguinte, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, é um texto que eu separei para os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo fala para Timóteo da seguinte forma, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus. Irmãos, existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. Eu creio fielmente que Jesus Cristo é o único, não existe outro. Você também crê nesta promessa de Deus, nesse plano de salvação de Deus, de um Deus perfeito, que não há como melhorar. É Cristo. Cristo é a verdadeira perfeição da salvação de Deus, de cada um de nós. E nós temos essa condição hoje, de estarmos diante dele, para participarmos da ceia do Senhor, glorificando ele, porque ele venceu. Ele venceu a cruz. E ele transformou aquele sacrifício como memorial para nós. E diz ainda mais, o qual se entregou a si mesmo, como resgate por todos. Todos nós que acreditamos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É uma vitória, irmãos. Ele colocou a ceia para nós lembrarmos isso, não importa onde você esteja. Todos os domingos como hoje, nós estamos lembrando da morte de Cristo Jesus. Amém? E essa morte é que nós vamos celebrar porque Ele nos deu vida. E uma vida em abundância, através de um relacionamento próximo com Deus. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus fez isso naquele momento difícil, e nós hoje temos agora a vitória nesse domingo maravilhoso, podendo participar da ceia do Senhor. Vamos comer do pão, eu vou orar pelo pão e comer do pão, e depois eu vou orar pelo suco, que significa o sangue de Cristo Jesus, porque Ele nos deu esse momento perfeito para lembrarmos da morte dele por nós. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado pela oportunidade de participarmos deste pão nesse domingo, comermos desse pão que significa, Pai, o corpo de Cristo naquele momento na cruz, para cada um de nós pudéssemos perceber que nós não iríamos viver pela eternidade se não fosse através de Cristo Jesus. Então Ele deixou, Pai, esse memorial, e vamos comer desse pão santificado pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós te oramos. Amém.
Ainda em espírito de oração, ó Pai, nós vamos, nesse momento, tomar desse suco da videira de uva, lembrando, Pai, do sacrifício de Cristo Jesus, lembrando desse sangue maravilhoso, agradável ao Senhor, de forma que Cristo espera que todos nós sejamos salvos, que nós possamos beber desse suco, sabendo que nós temos essa aliança nova com o Senhor no sangue dele, Senhor. Obrigado por esse memorial, foi Ele que instituiu, que nós possamos sempre estar atentos, não importa onde estejamos, ó Pai, seremos sempre, Pai, sempre fiéis a esse memorial, à ceia do Senhor. Te damos glória, Senhor, porque não existe outro Deus, só existe o Senhor, não existe outro mediador, só existe Cristo Jesus, e nós estamos no caminho certo, para a honra e glória do Teu santo nome, e é em nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada irmão e que Deus possa continuar abençoando o nosso amado culto. Fiquem com Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Nós vamos celebrar a oferta e para isso nós vamos ler o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 35, a partir do versículo 4. Êxodo, capítulo 35, verso 4. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará sua oferta, como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Aí eu gostaria da atenção de todos no versículo 10, que não foi só bens materiais que foram ofertados, mas também serviços. E no versículo 10 diz assim: todos os que dentre vós forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Todos que forem capazes, virão fazer tudo que o Senhor ordenou. Então ali estavam sendo usados homens, para fazer os trabalhos na tenda. Assim também a gente vê no versículo 26 a mesma coisa. No versículo 25, toda a obra também, todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que havia feito: tecido azul, roxo e vermelho, linho fino. Então nós vemos que o povo de Israel, eles estavam saindo de uma situação complicada, que era a escravidão, estavam no deserto, estavam começando a se erguerem como nação, Moisés estava à frente desse trabalho, e dentro desse trabalho eles tinham que fazer o tabernáculo, tinham que colocar ali, conforme Deus havia instruído, a construção do tabernáculo. E nós vemos que o povo acreditou no que Deus falou para eles. E muito mais do que acreditar, Deus dá uma ordem, que seria uma ordem muito interessante se fosse nos dias de hoje, que é no capítulo 36. O povo, eles se colocaram tanto à disposição de servir, que no versículo 6 do capítulo 36 diz que então Moisés ordenou
que fosse feita a proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. Bonito, né? Então, em meio a todas as dificuldades, a mudança que aquele povo estava tendo, eles resolveram ofertar e ofertaram tanto que Deus falou, ó, para, né? Não vai ser necessário mais que tragam ofertas, o que tem é suficiente para fazer aquilo que Deus havia planejado. Então, que a gente possa, né, pensar nesse momento aí de pandemia, nesse momento difícil que a gente está vivendo, né, como ser útil na casa de Deus, como ofertar, como fazer de forma que Deus se agrade da nossa oferta. E lembrando, né, irmãos, que essa oferta ela serve para N propósitos da igreja, né? Seja para cobrir as despesas da igreja, seja também para estar socorrendo um irmão no momento de dificuldade, né? Então, que a gente possa lembrar disso. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos, ó Pai, pela morte do Teu Filho na cruz, ó Pai. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor, através da sua misericórdia, Pai, tem nos amado e tem nos possibilitado, ó Pai, ao acessar a salvação. Amado Pai, Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a continuar preservando a fé. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar sabedores, ó Pai, das nossas dificuldades, mas também, ó Pai, sabedores, ó Pai, das nossas responsabilidades diante do Teu trono, ó Pai. E, ó Pai, que a Tua igreja seja achada, Pai, sã e salva, Pai. Que o Senhor esteja nos capacitando, ó Pai, as pessoas que estão na liderança, para que elas continuem, ó Pai, sendo ferramentas vivas nas Tuas mãos. Também, ó Pai, que possamos, ó Pai, ofertar de forma como o Senhor propôs, como o Senhor determina em nossas vidas, ó Pai. E que em nosso meio, ó Pai, não haja irmãos necessitados, irmãos, ó Pai, que estejam precisando, sabedores, ó Pai, de que todas as coisas que o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai, nós devemos reconhecê-las, Pai, porque existe um propósito. Portanto, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a enxergar, mesmo nos momentos mais difíceis, ó Pai, a possibilidade de servir, a possibilidade de sermos, ó Pai, ferramentas na Tua casa. Em nome do Teu Filho amado, eu agradeço por tudo. Amém. Irmãos, que continuem se cuidando, que Deus abençoe vocês. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe hoje em nosso culto, nosso estudo sobre a palavra. O tema de hoje é Benditos de meu Pai. Uma palavra que Jesus falou quando estava falando do julgamento no fim dos tempos. Agora, o sermão na quarta-feira, dia 27 de maio, foi o pecado acende a ira de Deus. Hoje vamos ver, digamos, o outro lado dessa moeda. Temos a escolha de nos rendermos aos desejos da carne e da mente e desobedecermos a Deus, ou então de rendermos aos desejos e ensinamentos de Deus e obedecer a Ele. É certo que cada atitude traz as suas consequências. Então, é claro que Deus não vai nos mandar para o inferno porque nós tivemos um pensamento, porque nós pecamos uma vez e então nos arrependemos daquilo. Mas cada atitude, sim, traz as suas consequências. Jesus deixou claro que o jeito que tratamos aos outros é o jeito que tratamos a Ele. Essa é a atitude que nós sempre devemos pensar. Quando eu estou tratando alguém de alguma forma, estou tratando Cristo daquele jeito. Ele sempre favoreceu aos pequenininhos, os humildes, os pobres, os necessitados, aqueles que não tiveram jeito de se defenderem e se ajudarem. O nosso julgamento será assim. Se nós tivermos vivido aqui em submissão a Ele, segundo o exemplo que Ele nos deixou, ou não. Quem favorece aos fortes, os ricos, as pessoas de posição na sociedade, não será aceito por Ele no julgamento final. A tendência do ser humano é de ajudar, bajular, favorecer as pessoas de maior influência para receber em troca alguma coisa deles. Mas Deus quer que sejamos servos dele e de todos, ajudando a quem não pode ajudar a si mesmo ou a quem mais precisa. É fato que Deus sabe tudo sobre a nossa vida, nossos pensamentos, as atitudes, as ações, nossas reações. Não há nada que seja escondido dos olhos dele. Então, nosso julgamento será justo. Não será necessário outro advogado. Jesus será tanto nosso juiz quanto o nosso advogado. Ele quer ver somente o bem. Quer que sejamos perfeitos, como Ele mesmo é perfeito. Ele quer nos chamar de benditos de meu Pai, como Ele falou em Mateus 25 e 34. Ele quer nos dizer, bem-vindos, benditos de meu Pai, aqui no céu. Como que os pais de um filho obediente desejam tratá-lo? Querem pegá-lo no colo, não é? Dar carinho,
tratá-lo com muito amor. E Deus é assim, né? E seu filho Jesus também são assim, como os pais de um filho obediente. Eles são um e querem que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2, versículos 3 a 7, e especificamente versículos 3 e 4, que ele diz isto. E ele quer que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer que todos nós conheçamos a verdade dele, a palavra dele. Deus guiou uns 40 homens durante mais ou menos 1.600 anos para escrever a história dele entre os homens, desde antes da criação até depois do estabelecimento da igreja no primeiro século. Então, durante aqueles 1.600 anos, homens escreveram sobre toda essa história. E então, também escreveram sobre o futuro. Escreveram sobre o nosso julgamento. Tudo do passado, presente e futuro, eles escreveram. Ele fez isto para mostrar aos seres humanos como ele nos ama. Como ele é longânimo conosco. Como fez tudo para nos manter perto dele. E, infelizmente, muitas vezes os cristãos, os filhos de Deus que tentam ser obedientes a ele, perdem o foco e deixam o fogo do evangelho se apagar na sua alma. Deixam de agradá-lo e ajudar outros a agradá-lo também. Mas como Jesus disse na parábola do semeador, a semente que caiu à beira do caminho são os que o ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Lucas 8 e versículo 12. Mas graças a Deus que há um reavivamento da Igreja do Senhor, hoje em dia no Brasil e em muitas partes do mundo. Graças a Deus estamos conseguindo levar muitas pessoas a conhecer a verdade e se prepararem para ouvir no julgamento final. Venham, benditos de meu Pai. Venham, entre aqui no céu. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25 e versículo 34. Essa chama nunca deve se apagar. Isso acontece quando desviamos a nossa atenção e deixamos de ler a palavra de Deus ou deixamos de seguir a palavra de Deus. Isso nunca deve acontecer. Devemos ler a palavra de Deus todos os dias, orar todos os dias, procurar ter um relacionamento com Deus todos os dias, para estarmos bem preparados para ajudar outros e também ajudar outros a fazer igual. Deus promete aos desobedientes que vão queimar no inferno. Eu não quero isto. E você? Mas eu não quero não só para mim, eu não quero para ninguém aqui neste mundo. Eu gostaria de ter condições de pregar a todos os seres humanos em toda parte do mundo. Mas tem quantos bilhões de pessoas que estão vivos neste momento? E não temos condições. Então, eu tenho que fazer onde eu estou, onde eu tenho condições de alcançar. E você, então, tem que fazer igual. Cada um de nós fazendo nossa parte para que as pessoas ouçam a vontade de Deus, a palavra dele, e que estejam preparados para aquele dia. Mas Deus não quer que alguém seja desobediente e que vá para o inferno. Ele quer nos pegar no colo
como um pai pega seu filho no colo, abraçar e dar carinho. Por isso, ele mesmo fez as pazes com os seres humanos, dando a vida do seu próprio filho para nos comprar de volta para ele. 1 João 2 e versículo 1. Você que é pai ou mãe, avó, avô, você seria capaz de dar seu filho, o seu neto, para outra pessoa viver? Não é fácil, não. Mas Deus fez isto. Ele até planejou isto desde antes do início dos tempos, porque ele sabia que seria necessário. Jesus, que deu seu sangue pela igreja, que a comprou, que a estabeleceu para o bem e a salvação das pessoas, prometeu que a igreja não cessaria. Mateus 16, versículo 18. A igreja dele, quando foi estabelecida, foi prometido que ela seria viva até a volta de Jesus. E que ele finalmente o entregaria, o reino dele, a igreja dele, ao Pai. 1 Coríntios 15 e versículo 24. Graças a Deus que tem algumas pessoas que, depois de ser ensinado erradamente, depois de participar de grupos que ensinavam coisas erradamente, e isto até hoje. Recebemos, graças a Deus, esta semana, vídeos de irmão no sul do Brasil que tinha pregado a palavra para um pregador de um grupo de pessoas. E esta pessoa, então, mudou, se transformou. Esta pessoa aceitou o Evangelho de Cristo, o Evangelho puro, e então se converteu, se tornou filho de Deus verdadeiro e agora está pregando a palavra do jeito que Deus quer. O livro Pai em Músculos foi escrito pelo Robert Shank. Ele descreveu como ele chegou à conclusão de que o ensinamento da Igreja do Senhor é certo. E hoje ele é pregador da palavra largamente, tentando ajudar as pessoas a chegar a essa mesma decisão. Vamos deixar o ensinamento errado de lado, para trás. Vamos para frente, pregando somente aquilo que Deus nos ensina. Ele quer que todos entendam que tem que obedecer a Deus exatamente como Ele nos ensina na sua palavra. A palavra dele é perfeita, completa, ensinando exatamente o que Deus quer. Não podemos interpretá-la do jeito que nós queremos, e sim devemos lê-la para entendê-la como Deus pretendia. Ele falou o que ele quis dizer, do jeito que ele quis dizer. E então, falou e acabou. Agora, ela é perfeita. Então, vamos segui-la perfeitamente para que nós agrademos a Deus que a escreveu. Devemos reconhecer que é necessário ficar fiéis a Deus e fazer sua vontade até ao fim, para ser chamados por Cristo no fim de benditos de meu Pai e sermos aceitos por Deus no céu. Como Deus nos ensina em 2 Pedro 2, versículos 20 a 22, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro.
pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, quem aprende a vontade de Deus e volta para trás, que desvia daquilo que Deus nos ensina, seria como esse porco que foi lavado, ficou limpinho, cheiroso, bonitinho, e então voltou ao lamaçal. Então, é assim. Ou então, pior ainda, aquele cão que vomita, volta e come aquele vômito. Então, quem conhece a vontade de Deus e volta e depois de conhecer e se tornar cristão verdadeiro e volta para trás, fica assim, muito pior. Fica como esse porco, esse cachorro. Então, não sejamos assim. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho de que deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Precisamos procurar sempre conhecer a Deus cada vez mais e ter um relacionamento íntimo com Ele. Deve ser uma ânsia nossa de desejar ardentemente conhecê-lo cada vez mais, ser conhecido por Ele do jeito que somos, porque Ele nos conhece, mas querendo ser exatamente como Ele quer. Mas como que nós fazemos isto? Primeiro, temos que orar sempre, como Jesus falou em Lucas 18 e versículo 1. Talvez alguém diga: não sei orar. Agora, os próprios discípulos pediram a Jesus em Lucas 11 e versículo 1: ensine-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, falando para Jesus, por favor, nos ensine a orar. E então, ele os ensinou em Mateus capítulo 6, aquela oração, né, nos entregando a Deus e pedindo as bênçãos dele em nossa vida. Agora, não se preocupe. Se você pensa, eu não sei orar, não se preocupe. O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 8 e versículo 26, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, se você não sabe orar, fale com Deus, né? Abra-se para Ele. Se você sente necessidade de gritar para Deus, então grite. Se você sente necessidade de chorar, chore. Mas fale com Deus daquilo que você está sentindo, aquilo que você sente necessidade, aquilo que você quer comunicar com Ele. O mesmo Espírito intercede por nós, né? Aquele mesmo que nos assiste em nossas fraquezas. O importante é que nós busquemos nos relacionar com o Pai, de quem queremos ouvir no julgamento final: venham, benditos do meu Pai. Falemos com o Pai que é amor. Falemos com Ele, né? E então,
Ele vai nos ouvir e Ele vai nos abrir os braços no dia do julgamento e nos receber para Ele. Devemos expressar sempre para Ele, ou com Ele, por meio de palavras da melhor forma que sabemos, o nosso amor por Ele e aquilo que nós sentimos. Não é isso que os pais esperam dos seus filhos? Não esperam que os filhos cheguem no colo deles e falem: papai, estou triste, ou mamãe, estou tão alegre com isto, né? Devemos fazer a mesma coisa com Deus. Ele é nosso Pai é eterno. Ele nos criou, nos colocou aqui, nos deu a alma que vai ser julgada naquele dia. Então, que todos nós sejamos como crianças, como nossos filhos, que nós possamos buscar falar com Deus do jeito que nós estamos sentindo necessidade. Agora, também, precisamos ler todos os dias a palavra de Deus, para ouvir dele e não de outros o que ele quer e requer de nós. Tantas pessoas ficam ouvindo esta pessoa e dizendo: pastor fulano falou tal coisa, então eu acredito. O padre, Beltrano falou uma coisa, então isto é a verdade. Olhe, vamos ler o que a Bíblia nos diz. Não importa o que eu digo ou outra pessoa disser. O que está escrito na palavra de Deus. É por isso que nós vamos ser julgados. Pela maneira que nós reagimos e vivemos aquilo. Então, Ele vai nos julgar pela sua palavra. Isto para conhecer o autor como ele é e que ele requer de mim. Ele é lâmpada, ou a luz, né? A palavra é a lâmpada para os meus pés. E a tua palavra, luz para os meus caminhos, como disse o salmista em Salmo 119 e versículo 105. Então, precisamos ler a palavra sempre, saber de Deus o que Ele quer e comparar sempre aquilo que eu digo, o que outra pessoa disser, porque todos nós erramos. Todos nós, às vezes, falamos uma coisa errada. Não queremos, mas precisamos encorajar a todos a fazer isso. Compare aquilo que nós falamos com aquilo que Deus diz. E então, siga sempre aquilo que Deus nos diz. Agora, em terceiro lugar, o filho que quer ouvir: venham benditos de meu Pai, procura colocar em prática tudo que Ele ensina. 1 João 5, versículo 3 diz: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Se nós amamos a Deus, vamos guardar, vamos obedecer. É como qualquer filho ou filha, se ama aos seus pais, vai querer obedecer aquilo que eles ensinam. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. 1 João 4,16, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, vamos permanecer nele até ao fim para viver eternamente com ele. Agora, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. 1 João 2 e versículo 6. Jesus veio aqui, andou na terra, dando exemplo, ensinando, preparando para aquele último dia. Jesus disse também em João 15 e versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei. Pergunto, como Jesus amou ao seu próximo? Ele pensou no seu próximo antes de si mesmo. Serviu, tanto que ele, sabendo quando ele veio à terra, ele foi à cruz por você, por mim e por todas as pessoas que já viveram e viverão aqui na terra. Quem verdadeiramente tem o amor de Deus não consegue escondê-lo no baú da sua vida. Tem que divulgá-lo para todos ao seu redor. Vamos perguntar cada um a si mesmo. Eu para mim, você para si, quantas vezes por dia que eu falo aos outros do amor de Deus por eles? Quantas pessoas que eu converso e encorajo, pelo menos dizendo que Deus te abençoe, sempre com uma boa atitude. Então, isto vai incentivar as pessoas a viver da forma que Deus quer. Agora, tem um cântico em inglês que diz: você nunca mencionou ele para mim. Eu quero ler este cântico aqui, traduzido para o português. Quando naquela terra melhor, perante o tribunal estivermos, quão profundamente entristecido será a nossa alma, se alguém perdido lá chorar em profundo desespero. Você nunca mencionou ele para mim. Você nunca mencionou ele para mim. Você não me ajudou a ver a luz. Você esteve comigo dia após dia e sabia que eu estava perdido. No entanto, nunca o mencionou para mim. Vamos espalhar a palavra aonde quer que possa ser ouvida, ajudando as almas que estão tateando para ver a luz, para que ninguém possa dizer: você não me mostrou o caminho, você nunca mencionou ele para mim. Umas poucas palavras doces podem guiar um perdido para o seu lado, ou olhará tristemente para o Calvário. Então trabalhe todos os dias para que ninguém possa chorar. Você nunca mencionou ele para mim. Realmente será muito triste naquele dia alguém dizer essas palavras para mim ou para você. Vamos falar sempre com as pessoas, sem medo, sem timidez. Vamos falar, vamos conversar, vamos chamar as pessoas para Cristo. Agora, quantas pessoas que poderão dizer isso para cada um de nós no último dia? Quantas que podem dizer para você e para mim essas palavras deste cântico? Se somos cheios do Espírito de Deus, somos da essência dele, somos como ele. E Jesus nunca deixou de falar da vontade de Deus, da palavra dele. 1 João 4, versículo 12 diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Fechando então, vamos viver como ele. Vamos falar dele aos outros. Vamos viver na expectativa de ouvir no último dia por Deus: venham, benditos do meu Pai. E de assentar no colo dele pela eternidade, dando e recebendo esse carinho que só poderia se originar com Deus. Que Deus nos abençoe a viver a vida dessa forma. Vamos orar. Ó Deus, reconhecemos que o Senhor é eterno, todo-poderoso, sabe de tudo,
está em todos os lugares e deseja que todos sejam salvos. Tanto que planejou, antes do início do mundo, a forma de nos salvar. E rogamos a Ti, ó Pai, que nos dê sabedoria para viver para o Senhor todos os dias e ajudar as pessoas ao nosso redor a viver para o Senhor, para que nós possamos ouvir naquele dia: venha, senta aqui no meu colo, bendito do meu Pai. Em Cristo oramos. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó Jesus, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó Jesus, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor.